Ele vasculhou os arquivos e encontrou muitas outras referências sobre esse fenômeno misterioso do duplo sono, ou sono bifásico. Com 22, no início dos anos 1990, o historiador Roger Ekirk estava originalmente pesquisando para escrever um livro sobre a história das horas noturnas, e naquela época buscava registros do período entre início de Idade Média e a Revolução Industrial. Um dos temas que Ekirk temia ter que abordar em algum capítulo do seu livro sobre os hábitos noturnos seria o sono. Ele acreditava que o sono fosse não só uma necessidade universal, mas uma constante biológica, e não esperava encontrar nada de novo sobre o tema, até que um ponto estranho do testemunho de Jane Roth chamou a sua atenção. Ao ler o depoimento, ele encontrou duas palavras que nunca havia visto antes, mas que pareciam retratar um detalhe particularmente integrante na vida do século XVII. Primeiro sono. O sono interrompido era indicado como sendo algo comum e totalmente sem importância. A existência de um primeiro sono indica que havia também um segundo sono, uma noite dividida em duas metades. Prática generalizada. Pelos meses que se seguiram, ele vasculhou os arquivos e encontrou muitas outras referências sobre esse fenômeno misterioso do duplo sono, ou sono bifásico, como ele viria a denominá-lo. O que ele está dizendo aqui é que ele encontrou várias referências que mencionavam dois blocos de sono. Quando ele ampliou sua pesquisa, incluindo bancos de dados online de outros registros escritos, logo ficou claro que o fenômeno era mais comum e difundido do que ele havia imaginado. Para começar, o primeiro sono é mencionado em uma das obras mais famosas da literatura medieval, Os Contos da Cantuária. Existe também menção no livro Cuidado com o Gato, escrito em 1561. Um deles, chamado Assassino de Camundongos, e enfrenta julgamento por promiscuidade. O que ele está dizendo assim é que ele foi encontrando várias literaturas e vários livros que mencionavam esses blocos. Mas isso é apenas um começo. Ele encontrou referências casuais ao sistema de sono em duas partes, em todas as formas escritas que se pode imaginar. Centenas de cartas, diários, livros médicos, escritos filosóficos, artigos de jornal e peças de teatro. E o sono bifásico também não era exclusivo da Inglaterra. Ele era amplamente praticado em todo o mundo pré-industrial. Na França, o sono inicial era chamado de premier somme, enquanto na Itália era o primo sono. De fato, Roger encontrou evidências do hábito até em locais distantes, como África, Sul, Sudeste Asiático, Austrália, Oriente Médio e no Brasil. Um registro colonial do Rio de Janeiro, datado de 1555, descreve que o povo tupinambá costumava comer depois de seu primeiro sono. Já um registro de Mascate, em Oman, explicava no século XIX que os habitantes locais se recolhiam para seu primeiro sono antes das 22 horas. E ele começou a suspeitar que esse método, longe de ser uma peculiaridade da Idade Média, poderia ter sido a principal forma de dormir por milênios. Um padrão antigo herdado dos nossos ancestrais pré-históricos. Os registros mais antigos, ou o registro mais antigo encontrado por ele, foi do século VIII a.C., na Odisseia. Enquanto as indicações mais recentes dessa prática datam do início do século XX, quando de alguma forma ela caiu no esquecimento. Como isso funcionava? Por que as pessoas dormiam em 2 turnos? E como algo que um dia foi tão comum acabou sendo completamente esquecido? Era um momento vago. No século XVII, a noite de sono era mais ou menos assim. Das 9 às 11 da noite, as pessoas que tinham condições começavam a recostar-se em colchões forrados com palha ou trapos. Os colchões dos ricos poderiam ter enchimento de penas, prontas para dormir por 2 horas. Enquanto isso, nas camadas inferiores da sociedade, as pessoas precisavam acomodar-se sob plantas espalhadas no solo, ou pior, no chão de terra batida, talvez até sem cobertor. Naquela época, muitas pessoas dormiam juntas, frequentemente acompanhadas de uma acolhedora variedade de percevejos, pulgas, piolhos, familiares, amigos e servos, e se estivessem viajando também por completos estranhos. Para minimizar os constrangimentos, o sono envolvia uma série de convenções sociais rígidas, como evitar contato físico ou muitos movimentos durante a noite. E havia também posições definidas para dormir. As meninas mais jovens normalmente deitavam-se ao lado da cama, as mais velhas mais perto da parede, seguidas pela mãe e pelo pai, depois os filhos meninos, tal. 2 horas depois, as pessoas começavam a se despertar desse sono inicial. O tempo acordado à noite começava normalmente perto de 11 da noite e ia até cerca de 1 da manhã, dependendo do horário em que as pessoas haviam ido para a cama. Esse despertar não era causado por ruídos, nem por outras perturbações à noite. Também não havia alarmes para despertar, porque eles foram criados em 1787 por um norte-americano que precisava, inclusive, ironicamente, acordar no horário para vender relógio. As pessoas acordavam de forma natural, da mesma forma que faziam pela manhã. O período acordado era chamado de vigília e era um intervalo surpreendentemente útil para realizar tarefas. Aqui eu quero que vocês comecem a prestar atenção o quanto isso vai ser proveitoso para as pessoas e o quanto hoje a gente, colocando isso em prática, aproveita, né, e consegue se beneficiar disso. Ó. Os registros descrevem que as pessoas faziam de tudo depois que acordavam do primeiro sono. Sob o fraco brilho da lua, das estrelas, lâmpadas a óleo ou velas de junco, as pessoas se dedicavam a tarefas comuns, como colocar lenha no fogo, tomar remédios, urinar. Para os camponeses, acordar significava voltar ao trabalho mais sério, seja sair para vistoriar os animais de criação, realizar tarefas domésticas, pentear lã, descascar juncos a serem queimados. Ele encontrou o relato de um servo que certa vez chegou a preparar um lote de cerveja para o seu padrão entre meia-noite e 2 da manhã, no noroeste da Inglaterra. Naturalmente, os criminosos aproveitavam a oportunidade para percorrer as redondezas e causar problemas. Mas a vigília era também um momento religioso. Para os cristãos, havia orações elaboradas a serem rezadas, incluindo algumas
especificamente recomendadas para esse período. Um padre chamou a vigília de a hora mais proveitosa do dia. Depois de digerir o seu jantar, encerrar as tarefas mundanas, ninguém virá procurar por vocês, exceto Deus. Já as pessoas que tinham disposição para filosofia poderiam usar a vigília como um momento de reflexão para pensar sobre a vida e ponderar sobre novas ideias. No fim do século XVIII, um comerciante londrino chegou a inventar um dispositivo especial para registrar suas percepções noturnas mais ardentes, um lembrador noturno, que consistia de um bloco de pergaminho fechado com uma abertura horizontal que podia ser usado como guia para escrever, quer dizer, insights, ideias, enfim. Mas principalmente a vigília era útil para a socialização e para o sexo. Como explica Eckhart em seu livro, as pessoas muitas vezes sentavam-se na cama e apenas conversavam. E durante essas estranhas horas de penumbra, as pessoas que dividiam a cama, conseguiam compartilhar um nível de informalidade e conversas casuais, dificilmente atingido durante o dia. Olha, a união das pessoas e da família dentro de um processo à noite, que é bem incomum durante o dia, por conta do silêncio, por elas já terem descansado. Olha que coisa interessante. E para os casais que conseguissem vencer a logística de compartilhar a cama com outras pessoas, era também um intervalo para a intimidade física. Depois de um longo dia de trabalho manual, o primeiro sono eliminava a sua exaustão, e o período seguinte era considerado um excelente momento para conceber sua enorme quantidade de filhos. Depois que as pessoas ficavam acordadas por 2 horas, normalmente elas voltavam para a cama. Esse segundo período ele era considerado o sono da manhã e poderia durar até amanhecer ou mais. Da mesma forma que acontece hoje, a hora em que as pessoas finalmente acordavam para o dia dependia da hora que elas tinham ido para a cama. Adaptação antiga. Segundo Eckhart, existem referências ao sistema de sono em 2 períodos espalhadas ao longo de toda a antiguidade, o que indica que ele já era comum naquela época. O sistema é mencionado casualmente em obras de escritores ilustres, como o grego Plutarco, o viajante grego Pausanias, o historiador romano Livio e o poeta romano Virgílio, quer dizer, século I depois de Cristo, século II depois de Cristo, ó. Posteriormente, a prática foi adotada pelos cristãos, que imediatamente perceberam o potencial da vigília como uma oportunidade para recitar salmos e fazer confissões. No século VI, São Bento ordenava aos monges que se levantassem à meia-noite para essas atividades. E essa ideia espalhou-se por toda a Europa, depois chegando à população em geral. Mas os seres humanos não são os únicos animais a descobrir os benefícios de dividir o sono. Essa prática é amplamente adotada no mundo natural, com muitas espécies repousando em 2 ou até mais períodos de sono separados. Isso os ajuda a permanecer ativos nas horas mais benéficas do dia, quando eles têm maior possibilidade de encontrar alimento, sem que eles próprios se tornem um lanche de alguém. Um exemplo é o lêmure de cauda anelada. Esses icônicos primatas de Madagascar, com seus olhos vermelhos arrepiantes e caudas verticais em preto e branco, mantêm padrões de sono surpreendentemente similares aos dos seres humanos da era pré-industrial. Eles são catemerais, ou seja, ficam acordados durante a noite e durante o dia. Existem muitas variações entre os primatas, em termos de divisão, de distribuição da atividade ao longo do período de 24 horas. E, se o sono em 2 períodos é natural para os lêmures, eles perguntam, pode ser esta forma em que nós evoluímos para dormir? Roger vinha alimentando o mesmo pressentimento havia muito tempo, mas ele passara décadas sem encontrar nada de concreto que o comprovasse, nem que esclarecesse que essa prática desapareceu, por que essa prática desapareceu. Até que em 1995, ele leu uma reportagem do New York Times sobre um experimento do sono realizado alguns anos antes. A pesquisa tinha sido conduzida por Thomas Ware, cientista do sono do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, e envolveu 15 homens. Depois de uma semana inicial de observação dos seus padrões de sono normais, eles foram mantidos sem iluminação artificial à noite, para reduzir suas horas de luz do dia, seja ela natural ou elétrica, das 16 horas habituais para apenas 10 horas. No restante do tempo, eles foram confinados em um quarto sem luz, nem janelas, e imersos na escuridão envolvente. Eles não podiam ouvir música, nem se exercitar, e foram induzidos ao repouso e ao sono. No início do experimento, todos os homens tinham hábitos noturnos normais. Eles dormiam em turno contínuo, que durava do fim da noite até a manhã. Mas algo incrível aconteceu em seguida. Depois de 4 semanas, quer dizer, depois de um mês, de dias que tinham apenas 10 horas, os padrões de sono dos participantes haviam se transformado. Eles não dormiam mais em um único período, mas em 2 metades, aproximadamente com a mesma duração. As 2 partes eram separadas por um período de 1 a 3 horas que eles ficavam acordados. Medições de hormônio do sono, a melatonina, demonstraram que seus ritmos circadianos também haviam se ajustado, o que demonstra que seu sono foi alterado em nível biológico. Ware havia reinventado o sono bifásico. Depois do meu casamento, ele diz, e do nascimento dos meus filhos, ler o experimento, foi provavelmente o momento mais emocionante da minha vida, relembra Eckhart. Quando ele escreveu para Ware explicando a extraordinária coincidência entre o estudo científico e a sua pesquisa histórica, acho que posso afirmar que ele ficou tão radiante quanto eu. Mais recentemente, uma pesquisa de Dave Sampson, o diretor do Laboratório de Sono da Universidade de Toronto, confirmou essas descobertas, mas com uma fascinante reviravolta. Em 2015, ele recrutou voluntários locais da remota comunidade de Manadena, no nordeste de Madagascar, para um estudo em conjunto com colaboradores de diversas outras universidades. O local é um grande vilarejo ao lado de um parque nacional. Não há infraestrutura elétrica, de forma que as noites locais são quase tão escuras quanto eram milênios atrás. Pediu-se aos participantes, em sua maioria, agricultores, que usassem um actímetro, um sofisticado dispositivo sensor de atividade que pode ser usado para rastrear ciclos de sono, por 10 dias, para verificar seus padrões de sono. Descobrimos que, nas pessoas, havia um período de atividade logo após a meia-noite, até cerca de 1 a 1h30 da manhã, quer dizer, eles ficavam acordados de meia-noite a mais ou menos 1h30 da manhã. A atividade era reduzida em seguida até dormirem e permanecerem inativos até acordarem às 6 da manhã, o que normalmente coincide com o nascer do sol. Ou seja, o sono bifásico nunca desapareceu completamente e sobrevive até hoje nos bolsões mais distantes do mundo.
E aí aqui começa a parte em que tudo começa a fazer sentido pra gente do porquê nós dormimos, como estamos dormindo e por que esquecemos desses padrões de sono diferenciados ou mais naturais, como a gente vai entender ali na frente. Nova pressão social. Coletivamente, essa pesquisa também forneceu para a Ekirk a explicação que ele desejava sobre o motivo que levou a maior parte da humanidade a abandonar o sistema de 2 períodos de sono a partir do início do século XIX. Como ocorreu com outras mudanças recentes do nosso comportamento, como a dependência do relógio, a resposta estava na Revolução Industrial. A iluminação artificial se tornou mais presente e a sua potência aumentou. Primeiro foi a iluminação a gás, introduzida pela primeira vez em Londres, e depois, claro, a elétrica, mais para o final do século. Além de alterar o ritmo circadiano das pessoas, a iluminação artificial também permitiu que a gente ficasse acordado até mais tarde. Mas embora as pessoas não fossem mais para a cama às 9 da noite, elas ainda precisavam acordar no mesmo horário pela manhã, o que prejudicava o seu repouso. Ekirk acredita que isso tornou o seu sono mais profundo, porque era reduzido. Além de alterar os ritmos circadianos da população, a iluminação artificial prolongou o primeiro sono e reduziu o segundo, e consegui rastrear essas alterações quase a cada década ao longo do século XIX. Curiosamente, o estudo de Samson em Madagascar envolveu uma segunda parte, na qual a metade dos participantes recebeu luzes artificiais por uma semana, para ver se elas causavam alguma diferença. E neste caso, os pesquisadores concluíram que não havia impacto sobre seus padrões de sono segmentados, mas eles indicam que uma semana pode não oferecer tempo suficiente para as luzes artificiais causarem mudanças importantes, de forma que o mistério continua. Mesmo que a iluminação artificial não seja a única causa, no fim do século XX, a divisão entre 2 períodos de sono havia desaparecido por completo. A Revolução Industrial não havia mudado apenas a nossa tecnologia, mas também a nossa biologia. Nova ansiedade. Um efeito colateral importante da mudança dos hábitos de sono de grande parte da humanidade foi uma mudança de comportamento. Por um lado, começamos rapidamente a ridicularizar as pessoas que dormem demais e desenvolvemos preocupação com a relação entre acordar cedo e ser produtivo. Mas, para ele, o aspecto mais gratificante de tudo isso são as pessoas que sofrem de insônia no meio da noite. Ele explica que nossos padrões de sono agora estão alterados, que ficar acordado no meio da noite pode nos causar pânico. Não quero diminuir a importância disso. Eu mesmo, na verdade, sofro de distúrbios do sono e tomo medicamentos para isso. Mas, quando as pessoas aprendem que esse padrão pode ter sido totalmente normal por milênios, ele percebe que isso reduz um pouco a ansiedade. E aqui tem uma coisa importante. A verdade é que muitos de nós operam de uma forma muito positiva em alguns horários da noite. A gente tem picos de consciência. E a gente traz um feedback muito negativo como se isso fosse algo antinatural e como se fosse uma doença. Muitas vezes indo até um psiquiatra buscar um remédio de tarja preta para que a gente consiga dormir. O que ele está dizendo aqui é justamente isso. Uma forma normal de dormir, que fazia com que algumas pessoas despertassem de madrugada, hoje se tornou totalmente antinatural e pode até causar pânico na gente, desespero, por a gente não estar conseguindo se inserir na atual forma de dormir da nossa sociedade. Mas, antes que a pesquisa dele gere uma derivação da dieta paleolítica, as pessoas comecem a jogar suas lâmpadas fora, ou pior, dividam artificialmente seu sono com 2 despertadores, ele se empenha em ressaltar que o abandono do sistema de sono em 2 períodos não significa que a qualidade do nosso sono seja inferior. E aí, ele termina aqui, em resumo, o sono em um único período pode não ser natural, da mesma forma que belos colchões ergonômicos e a higiene moderna também não o são. Ou seja, não existe retorno de porque as condições mudaram.